irmãos? Vamos começar com uma oração? Senhor meu Deus, meu Pai, mais uma vez estamos reunidos na Tua presença. Queremos Te louvar, Senhor, por este momento, por este dia, a qual o Senhor tem nos ofertado, Pai, de forma graciosa e bondosa. Obrigado. Obrigado por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, de falar da Tua palavra, de aprender um pouco mais, Senhor. Que o Senhor nos direcione, nos dê a Tua graça, nos dê a iluminação, Pai, necessária para compreendermos, ó Deus, a Tua palavra e os conceitos que serão tratados aqui, Pai. Nos direcione, essa é a nossa oração e nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar, continuar falando a respeito da Trindade. Semana passada nós trabalhamos a questão mais da divindade e também os posicionamentos, que existem diante da divindade. Por exemplo, nós temos o politeísmo, nós temos panteísmo, nós temos o ateísmo, o monoteísmo, que alguns grupos religiosos hoje vai estar aderindo, mas é um monoteísmo absolutista, que se opõe à Trindade, essa doutrina que nós confiamos, que nós acreditamos. E cada um desses grupos, até mesmo dentro da área da cristandade, do cristianismo, alguns grupos se posicionam contrário, a este pensamento, a essa doutrina da Trindade. Nós falamos um pouco sobre o arianismo, falamos sobre sabelianismo modal ou modalismo, falamos sobre os mais novos que existem, a teologia do processo, a teologia da esperança, do teísmo aberto. Foram coisas bem rápidas, para a gente ter uma ideia, um panorama, Mas aqui nós vamos adentrar mais a questão da divindade, de Deus mesmo, o próprio Deus nós vamos falar, e a Trindade, como é que isso acontece, como é que isso funciona. Bom, eu tenho um slide aí que os irmãos estão acompanhando pela TV aqui, que fala a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o conceito e o desenho aí que dá uma ideia do que é a Trindade, de forma bem simplista. Vai falar que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Que o Pai não é o Filho e nem o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Pai e nem o Filho. Então nós temos aí uma composição divina por 3 pessoas. E é interessante que às vezes nós estamos quase conseguindo compreender, aí chega uma palavra diferente ou uma vírgula, e aí a gente se perde de novo, nesse conceito, porque não é difícil, não é fácil assimilar, mas nós vamos perceber que a Trindade, a doutrina da Trindade, ela é a que mais se encaixa com a Bíblia. Para explicar o que está acontecendo com a Bíblia, é a que mais se encaixa. Ela anula o monoteísmo absolutista e anula o politeísmo ao mesmo tempo, Nós cremos que a doutrina da Trindade ela não é politeísta, Não existe 3 deuses, existe um Deus. Existem 3 pessoas que compõem essa divindade, Então nós vamos ver que o conceito, de divindade, voltando um pouquinho, nós vamos encontrar lá na Bíblia. Tem um texto em Jeremias capítulo 10, versículo 10. Eu vou ler só o 10, é do 10 ao 16, mas eu vou ler só o 10 para termos um tempinho bom. Que diz assim: mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Aí vamos algumas também. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus.
e ele vai ter uma continuação, né? Os irmãos podem acompanhar na sua própria Bíblia, Jeremias capítulo 10, do 10 ao 16, aí vai falar a respeito de Deus, né? Está citando a existência, que ele é um Deus da verdade, que ele é um Deus soberano, né? Nós vamos verificar que Deus ele é conhecido por alguns títulos, né? Como Jeová Jiré, Jeová Rafá, etc. Outros títulos, né, vão ser direcionados a Deus, inclusive, né, os mais fervorosos no estudo vão afirmar, né, que não existe, na verdade, o nome de Deus claramente na Bíblia, né? Não tem. Aliás, se tivesse, bem claro, alguns desses não ousariam pronunciar, né? Os judeus, eles temem bastante falar o nome de Deus, eles não falam, né? Não pronunciam aquilo que é o entendido como o nome de Deus, o tetragrama, nem pronunciam por medo, né, de incorrer em alguma falha, né? Porque existe um mandamento para não tomar ou não falar, não citar o nome de Deus em vão, né? Então existe um temor muito grande. Mas existem muitos títulos, né? Deus é conhecido por esses títulos. Nós vamos ver que Deus dá providência, o Senhor é o refúgio. Então são vários títulos aí que vai ser atribuído a Deus e ele vai ser conhecido por isso, né? Por esses títulos, né? Alguém vai compreender a existência de Deus dessa maneira. Ele também é conhecido pela revelação comum que está na criação, né? Existe uma revelação aí divina, nós vamos encontrar, por exemplo, lá em Romanos, na carta aos Romanos, uma citação bem clara que Paulo deixa para a humanidade. Foi tudo estabelecido e tudo foi criado para mostrar que as pessoas estão indesculpáveis diante de Deus. Então toda a criação, tudo que existe, de alguma maneira vai revelar que Deus existe, que Deus que Deus criou todas as coisas, que todas as coisas existem, então existe alguém que criou, e esse alguém é Deus, né? Então nós vamos perceber que ele é conhecido também pela criação. A criação revela a natureza divina, a existência divina. Deixa eu ver. Bom, mas e aí, o conceito de... Peraí. Eu pulei um slide. Conhecido também, irmãos, né, o nosso Deus ele é conhecido por seus atributos. Aí nós vamos fechando, né? Nós vamos de um ambiente aberto, que é para todos, para aqueles que vão se colocando diante de Deus, aceitando a palavra de Deus, reconhecendo Ele, e aí nós vamos perceber os seus atributos. Quais são os atributos de Deus? Alguns aqui, né, estão listados. É o que? A eternidade. Só Deus é eterno. Só Ele é eterno. Não existe outro ser, não existe outra pessoa, qualquer outra possibilidade de eternidade em algum outro ser, né? Somente Deus. Somente Deus é imutável, Deus não muda. Então é um atributo dele a imutabilidade. Nós constantemente mudamos, né? Mudamos de ideia, mudamos até mesmo de teologia, de doutrina, mas Deus não muda. É interessante até fazer um parêntese. Existe essa palavra imutabilidade e existe uma palavra que foi colocada também de forma errada, que é impassibilidade, né? Alguns disseram que Deus é impassível, e isso é errado, porque impassível é aquele que não se move na questão emocional, não tem o emocional, e nós cremos que Deus ele tem o emocional, ele tem uma característica de sentimento. Então ele ama, ele sofre. Quem é impassível não, ele não sofre, ele é tão neutro que ele não pode ser alcançado por nada, né? Só que a Bíblia fala, por exemplo, que Deus se irou, né? A Bíblia fala que Deus se alegrou, e isso só é possível para aqueles que são passíveis, né? Que não impassíveis. Então Deus é imutável, mas ele é passível. Ele tem paixões, ele tem sentimentos, né? Deus é onisciente. A onisciência está
ligada aí a todo o conhecimento. E esse conhecimento ele não é limitado ao nosso tempo. Então ele conhece o passado, o presente e o futuro. Para ele é a mesma coisa, né? Isso vai ter um contexto eterno. Na verdade, todo o atributo divino é eterno. Todos os atributos dele acompanham. O que é atributo? É característica. Tudo que faz parte de Deus, aquilo ali é eterno, né? Tudo que nós estamos citando, a eternidade, a imutabilidade, a onisciência, a onipotência, todo o poder é de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Não existe outro ser que detenha poder como o nosso Deus. Onipresença, Deus está presente em todo lugar, com uma diferença do panteísmo. O panteísmo fala que tudo é Deus e Deus é tudo. Mas não é nesse sentido. Ele está presente em todo lugar. Nós vamos entender que Deus ele é citado pela Bíblia como um espírito. Então ele não está limitado, né, às leis naturais. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu não posso estar na minha casa ao mesmo tempo. Mas Deus pode estar aqui na minha casa, lá no Japão, em qualquer lugar. Então nós vamos entender que a onipresença também é uma característica única e exclusiva de Deus, né? Existe aí uma classificação técnica como os atributos incomunicáveis, né? Deus não compartilha isso com ninguém. Isso aí é exclusivo para Deus. A santidade e também a justiça de Deus, né? Que caminha junto ali, praticamente junto. Alguns não conseguem discernir um do outro, mas é uma característica também divina. Deus é santo e Deus é justo. Quando ele age com santidade e também com justiça. Gracioso, Deus também é um Deus que contém graça, misericórdia e o amor, né? Porque Deus é amor. A Bíblia fala que Deus é amor. Então isso também é uma característica divina. Ele, né, eu até falei aqui agora há pouco que ele ama, mas ele ama não com um sentimento apenas, né? Ele não precisa de alguma coisa para nutrir esse amor, esse sentimento. Deus é amor. Ele age, quando ele age, ao mesmo tempo que ele é justo, ele é amoroso. E Deus, ele é soberano. Se alguém tem a eternidade, a imutabilidade, a onipotência, a onisciência, a onipresença, detém tudo isso, obviamente que ele é soberano. E o que é soberania? Soberania é o controle em tudo. Controle em tudo, né? Isso vai ter algumas dificuldades aí, algumas vertentes teológicas para assimilar essas coisas, mas nós não podemos ir contra a palavra de Deus. Então a palavra de Deus fala que ele é soberano, então ele é soberano. Nós estamos na dependência da soberania divina, né? E eu coloquei até etc porque realmente tem algumas outras características divinas, né? Alguns outros atributos. E por que isso é importante, nós falarmos a respeito desses atributos? Porque esses atributos, nós vamos observar ele na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Então, o conceito de trindade, ainda que é rebatido por muitas pessoas, né, alguns grupos religiosos, esses atributos está direcionado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então não teria como nós continuarmos um debate ou entrarmos em algum debate, em alguma conversa, se não conseguíssemos explicar então a divindade de Cristo ou a divindade do Espírito Santo. A pessoalidade tanto do Pai como do Espírito Santo, que é questionável. Todos questionam, muitos questionam, todos não, mas muitos questionam. Além de ser divino, o Espírito Santo é uma pessoa. E aí nós vamos ter alguns problemas para explicar todos esses atributos divinos que são direcionados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, Trindade, temos uma definição que é o quê? A coexistência do Pai, do Filho e do Espírito Santo numa divindade. É um Deus que é composto por Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas diferentes. Que existem, coexistem, que de alguma maneira se relacionam
não se dividem e conseguem, né, na eternidade manter esse relacionamento, né? Desde os tempos passados, que nós conhecemos como passado, eles já existem, né? Isso é uma definição aí bem simplista também, para entendermos a questão da Trindade. E nós vamos perceber que a Bíblia, né, voltando à questão da Bíblia, ela que vai trazer alguma luz a respeito da Trindade. Em alguns textos, né, nós vamos perceber que fica evidente a Trindade. Então, se nós abrirmos, por exemplo, em Gênesis, capítulo de número 1, o versículo é o número 26 que o nosso irmão Luiz utilizou, né, na exposição dele. O versículo 26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Então, aqui nós vamos perceber que existe uma conversa, um diálogo. Aí alguém vai falar o quê? Não, aí é a participação dos anjos, né? Existe uma teoria aí que fala, não, é os anjos que estavam lá junto com Deus, o Criador. Mas ele está falando de uma forma bem clara: façamos o homem à nossa imagem. E o homem não foi feito à imagem de anjo, o homem foi feito à imagem de Deus. Então, alguém está participando ali do diálogo, da conversa, e esse alguém não é um anjo e nem é qualquer outra criatura, mas é o próprio Deus, composto por algumas pessoas, que nós sabemos, nós entendemos que são 3. Além deste versículo, nós vamos ler no capítulo de número 3, o versículo 22, diz assim: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, aí o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden. Então, aqui mais uma vez, confirmando que há uma aparição ou uma citação que fica clara a presença de 3 pessoas na divindade. Não, talvez não 3, mas pelo menos 2. Pelo menos 2 pessoas ali conversando, porque não é possível alguém conversar e falar dessa maneira, né? Então, no mínimo 2 pessoas estavam envolvidas nessa conversa. Mas nós cremos que são 3 pessoas, né? Além desse versículo, irmãos, nós vamos ter outras citações. Deixa eu ver aqui. Só para ficar registrado aqui também. Lá em Mateus, né, que é o texto mais claro de todos que existem, Mateus capítulo 3, ele vai tratar a respeito do batismo. Ele vai falar que houve, na verdade, até uma manifestação teofânica, até visível e perceptível ao ser humano. Então, Jesus estava sendo batizado, o Espírito Santo veio como pomba, surgiu como pomba, não é uma pomba, mas era como uma pomba, e também ouve-se a voz do Pai, falando a respeito do Filho, testemunhando a respeito do Filho. Esse é o meu Filho que eu amo. Então, Deus, o Pai, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo aparecendo ali também naquele momento. É uma manifestação clara ali, evidente, né, que ajudou, inclusive, os irmãos lá no começo a receber a mensagem de Jesus Cristo como sendo verdadeira, porque era o próprio Deus indicando Jesus como seu Filho, né? Então, foi necessário. Mas também existe lá em Mateus capítulo 28, outro texto bastante claro, quando fala sobre a grande comissão, que o Márcio gosta muito de ouvir. Diz assim, portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus está falando dessa maneira. O batismo, ele representa a salvação, né? Ele tem uma representação aí na parte da salvação. Ele não salva, mas é uma representação. E se na representação, tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo estão participando,
Então estão participando aí três pessoas divinas. Três pessoas divinas. É uma prova aí cabal de que realmente nós temos uma manifestação clara, né, no Novo Testamento, aí, no Antigo Testamento, e outras passagens também, que vai dizer claramente que Deus ele é composto aí por uma pluralidade de pessoas, né? Não é apenas um. E não é um que no momento é um, no outro momento é outro e depois é outro. Não. É ao mesmo tempo, ele não se divide. Tá certo? Então vamos lá. Como surgiu o termo Trindade? O termo Trindade não existe, a palavra Trindade não existe na Bíblia. Mas existe o conceito, a ideia, né? Como nós citamos aqui alguns versículos, fica muito claro que Deus ele é dividido, ou ele é composto, né, no caso, por três pessoas. A divindade é composta por três pessoas. Então nós temos uma tradição apostólica que vai afirmar isso. Tradição apostólica não é o mesmo que tradição católica. A tradição católica vai vir depois para aderir a outras questões aí que não vêm ao caso. Mas a tradição apostólica é o quê? Observar o livro de Atos, observar as cartas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, todo o conteúdo do Novo Testamento, né, os evangelhos, e perceber que as pessoas agiam naturalmente diante da existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então era comum para eles essa ideia. Então por que eles não desenvolveram a teologia? Né? Não sistematizaram lá? Porque a igreja ainda estava em expansão. A igreja estava crescendo, não era uma preocupação colocar as regras, as leis, as doutrinas. A igreja estava se organizando. Estava aprendendo, então, inclusive, a lidar com algumas questões. Por exemplo, lá no capítulo 6 do livro de Atos, vai ser instituídos os diáconos, que não existia lá no comecinho, lá no capítulo 2, por exemplo. Então a igreja ela foi se adaptando. Depois vieram pastores, por exemplo, que não existiam, né? Foram surgindo, os presbíteros foram surgindo. Então a igreja começou a se organizar ali no começo, só que em meio a algumas perseguições, difícil você parar para fazer, não, eu vou fazer teologia agora, não vai dar para eu dar atenção para mais nada, eu vou só escrever e vou... Não, a igreja teve muita dificuldade, mas ela se expandiu. O primeiro século foi para isso. Os primeiros 60 anos ali foi para crescimento, expansão da igreja. Mas dentro dessa história, desse contexto apostólico, vai ficar muito claro que a igreja ela acreditava dessa maneira. Quando Paulo, por exemplo, ele vai lá na segunda carta aos Coríntios, ele vai finalizar a sua carta, ele coloca, né, expõe a bênção apostólica, né? Então ele fala, vamos abrir lá, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, algumas versões aí vai ser o versículo 14, mas é o último versículo que diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Então, não só este, mas outros versículos, eu volto a repetir, dão a ideia de que a igreja ela já estava familiarizada com o conceito, com a ideia. A Trindade realmente, a palavra Trindade não aparece, mas o conceito está presente, era como se fosse algo natural para eles, né, para a igreja primitiva. Só que aí nós temos a participação dos pais da igreja, que vieram no segundo século. Eu coloquei aqui no slide o Tertuliano, porque ele foi o primeiro a usar a palavra. Mas antes dele, como por exemplo o Irineu, ele também já tinha essa ideia. Ele já trazia essa ideia apostólica, dessa naturalidade na concepção, na ideia da existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo como pessoa divina, como pessoas divinas, que estavam todas ali participando juntamente dentro do contexto da divindade, né?
Então tem o Tertuliano, que foi um dos pais apostólicos, que colocou esse termo, foi utilizado aí por ele e depois vai ser, né, recuperado por alguns outros irmãos. Ele que foi o pioneiro nessa parte. E também nós temos o credo de Atanásio. Esse Atanásio, ele era um diácono e ele debateu com o Ário, aquele que trouxe a doutrina do arianismo para dentro da igreja, questionando a divindade de Cristo, de Jesus. Então, Atanásio, ele foi o que debateu, que defendeu e que triunfou ali no começo, lá em 325, na época de Constantino. Aliás, foi o Constantino que dirigiu, né, o primeiro concílio grande aí da igreja, foi o concílio de Nicéia, que é conhecido. Foi um imperador que dirigiu né, que esteve à frente. E esse Atanásio, ele debateu e ganhou. Eu gostaria até de transmitir o que ficou resoluto da parte dele, né, o que ele defendeu, porque na verdade, a princípio eles ganharam, mas depois o Constantino, que era o imperador, ele recuou e ele preferia a questão ariana, ele era um ariano e teve que esticar um pouquinho. Então, em 325 teve o concílio de Nicéia, né, tá até no próximo slide. Peraí. Não passei errado. Concílio de Nicéia, e depois, finalmente, foi no concílio de Constantinopla que vai finalizar a questão da Trindade, né? Da Trindade. Vai ter outras questões que vai esticar ainda, depois nós vamos ter até a própria participação do Agostinho de Hipona, mas eu gostaria de falar a respeito do credo de Atanásio, né? Citá-lo, né? É um pouco extenso, mas vale a pena. Olha só. Adoramos um Deus em Trindade, e a Trindade em unidade, não confundindo as pessoas nem dividindo a substância, porque a pessoa do Pai é uma, a do Filho é outra e a do Espírito Santo é outra. Mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo há uma mesma divindade, igual em glória e coeterna majestade. O que o Pai é, o mesmo é o Filho e o Espírito Santo. O Pai é não criado, o Filho é não criado, o Espírito Santo é não criado. O Pai é ilimitado. O Filho é ilimitado, o Espírito Santo é ilimitado. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Contudo, não há três eternos, mas um eterno. Portanto, não há três seres não criados, nem três ilimitados, mas um não criado e um ilimitado. Do mesmo modo, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Contudo, não há três onipotentes, mas um só onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Contudo, não há três deuses, mas um só Deus. Portanto, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. Contudo, não há três senhores, mas um só Senhor. Porque assim como compelidos pela verdade cristã a confessar cada pessoa separadamente como Deus e Senhor, assim também somos proibidos de dizer que há três deuses ou senhores. O Pai não foi feito de ninguém, nem criado, nem gerado. O Filho procede do Pai somente, nem feito nem criado, mas gerado. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não feito nem criado, nem gerado, mas procedente. Portanto, há um só Pai, não três pais. Um Filho, não três filhos. Um Espírito Santo, não três Espíritos Santos. E nessa trindade, nenhum é primeiro ou último, nenhum é maior ou menor, mas todas as três pessoas coeternas são coiguais entre si, de modo em que tudo o que foi dito acima, tanto a unidade em trindade como a trindade em unidade, deve ser cultuada.
É extenso e difícil de compreender, de assimilar. Mas foi o que eles defenderam. E finalizaram, né, em Constantinopla dessa maneira. Isso foi estabelecido como doutrina da igreja. A igreja parou de discutir essa questão ali naquele momento, né? Foi estabelecido, lógico, teve as divisões como nós falamos. Os arianos foram para um lado, o sabeliano foi para o outro. Teve as divisões, teve as dificuldades. Só que a igreja, ela permaneceu ortodoxa. Ela permaneceu numa linha, numa reta, numa constante. Preferindo as escrituras, preferindo a Bíblia, a tradição apostólica, para que desse continuidade e organizasse, né, a doutrina cristã, né, que nós conhecemos. E nós temos a participação de Agostinho também nessa defesa da Trindade. Isso vai vir depois, né? Ele vai ter uma participação em outros setores, que são setores de eclesiologia, de outras partes da teologia sistemática, né? E ele teve uma dificuldade muito grande, porque ele queria compreender, né, a questão da Trindade melhor, né? Ele ficava doido com isso, como muita gente fica, né? Tentando saber, tentando compreender tudo, e ele estava até ficando doente por causa dessas questões, né? Eu estava lendo que ele ficou mal mesmo, ele queria saber, entender a divindade de uma maneira bem mais clara, né? E ele teve um sonho. E no sonho aparece uma criança, né, numa praia, e essa criança faz um buraco na areia e ela vai lá na água, pega e joga lá naquele buraco. Vai lá algumas vezes e ele fala para essa criança: mas isso é impossível você encher esse buraco porque o oceano é muito grande, né? E aí a criança olha para ele e fala: então por que você quer compreender aquilo que é impossível ao homem compreender? Então, irmãos, às vezes a gente está diante de uma situação como essa, de uma exposição dessa de Atanásio e do Concílio de Constantinopla, e a gente quer entender algumas coisas que não vai entrar na cabeça, não tem jeito, né? Deuteronômio 29 fala que algumas coisas estão reveladas e nós vamos saber, mas existem coisas que Deus não vai revelar para ninguém. Então, entendeu? Então a gente tem que abrir mão até, né? Por causa de alguma questão até divina, né? Deus não vai revelar isso porque Ele não quer, Ele é soberano. Então nós só temos apenas que aceitar, reconhecê-lo, né? Também nós temos a Confissão de Westminster, né? Que é utilizado pela Igreja Presbiteriana, né? Corrija a situação. A Igreja Presbiteriana, ela utiliza essa confissão, né? E eu tenho um pedacinho, agora é só um pedacinho, né? Que é grande também, mas eu vou usar só um trechinho aqui que fala sobre a Trindade. Diz assim, a confissão de fé: na unidade da divindade há três pessoas, de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, o Filho é eternamente gerado do Pai, e o Espírito Santo é eternamente procedente do Filho, que é, na verdade, uma raiz lá daquilo que nós lemos do Concílio de Constantinopla, que foi em 381, né, depois de Cristo, que aconteceu esse concílio. E essa confissão, ela é um resumo daquilo lá, e hoje muitas igrejas utilizam, né, essa resolução. É um padrão que existe. Então você observa que pegamos uma ideia lá do século IV, né? Agora do século XVI, foi 1640, né, mais ou menos, que foi essa confissão de Westminster, e isso é utilizado hoje, né, pelas igrejas. As igrejas utilizam essa confissão de fé. E daí, irmãos, nós vamos partir para a nossa finalização. Aí você vai falar: mas já? Já porque, assim, hoje as igrejas, como eu falei, cristãs na sua maioria, ela abraça a doutrina da Trindade, mas ainda existem as seitas
e as heresias, porque dentro das igrejas que aceitam a Trindade ainda tem um movimento herético para questionar essas questões. Por isso que vai surgindo outras teologias novas, outras explicações, outras defesas, né? Eu citei na semana passada e relembrei agora a questão das três teologias que são mais próximas de nós: teologia do processo, da esperança e do teísmo aberto, que agora, no século XX, isso foi uma maneira de querer explicar as coisas. E tem raízes, todas as igrejas ou todas as seitas e heresias que existem hoje, tem raízes lá atrás. O arianismo, que foi debater contra a Trindade, veio daquele monarquianismo que eu tinha citado, monarquianismo dinâmico, o que estava excluindo, né, a divindade de Cristo. E na verdade, se nós pegarmos todos, tanto também a questão do sabelianismo, todas as citações, vai vir de uma que começou lá no primeiro século, que é o gnosticismo. O gnosticismo foi a raiz para todas as outras questões. Todas as outras questões. Então ele vai interferir na divindade, vai interferir na salvação, vai interferir na eclesiologia, vai interferir em tudo. Porque foi uma aderência, inclusive até da própria igreja, a conceitos filosóficos, a conceitos platônicos, aristotélicos. Então nós tivemos algumas dificuldades no passado e temos hoje, é uma realidade nossa. Então nós temos que ficar de olho. Não é fácil definir o conceito de trindade, porém é o mais completo para explicar os fatos bíblicos sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Então cabe a nós, irmãos, como igreja, posicionarmos contra qualquer tentativa de maculação da crença que sustentamos até hoje. Começou lá na igreja primitiva, talvez de uma forma não sistemática pelos apóstolos, mas os pais da igreja deram continuidade e aí se organizaram, debateram os assuntos e fecharam para que hoje nós tivéssemos tudo prontinho, tudo bonitinho. Mas nós percebemos que ainda hoje, como está tudo certo, pessoas se levantam, movimentos se levantam para questionar, para querer anular, para querer debater. Hoje, eu e você que está ouvindo agora, temos a responsabilidade de nos posicionarmos. O cristão, ele necessariamente ele tem que ser um defensor da sua fé. Como nós citamos na carta de Pedro, nós temos que estar prontos para responder a qualquer um que questionar a razão da nossa fé, aquilo que nós cremos. Então, é uma responsabilidade nossa. E como eu disse na semana passada, e repito novamente, a nossa ideia aqui não é trazer um curso de teologia, e por isso que é uma visão bem panorâmica, bem simples a respeito do assunto, para criar aí talvez um desejo no coração de cada um dos irmãos de pesquisarem, de estudar, de correr atrás e aprender e crescer, né? Essa é a nossa maior expectativa, né, com a Escola Bíblica Dominical. Provocar os irmãos a participarem de ensinamentos, de estudos, de pesquisas, né, e crescer nessa parte, tá bom, irmãos? Que Deus continue abençoando a todos. Quem assistiu puder compartilhar, curtir, os irmãos da igreja. Que Deus abençoe a todos.